Olá, amigos online e amigas online também. Gente, na aula anterior eu passei aqui a informação de que o marco inicial em relação à inclusão dos programas no PPA ocorreu por conta do Decreto-Lei 2829/98 e que o primeiro PPA a ser planejado estrategicamente utilizando essa metodologia, programas, foi o PPA de 2000 a 2003. Isso foi dito na aula anterior. Também deixei claro, já no finalzinho da aula anterior, que o governo planeja estrategicamente suas ações no PPA, utilizando programas, mas também planeja operacionalmente as suas ações na Lei Orçamentária Anual. Ora, se os programas estão no PPA estrategicamente, esses programas também vão aparecer na LOA, só que operacionalmente. Não esqueçam que o PPA representa o querer fazer do governo. A LDO representa o poder fazer e a LOA representa o fazer. É na hora que o governo coloca a mão na massa, materializa as suas ações. E isso as bancas costumam cobrar. A integração entre o planejamento e o orçamento. Tipo, o que é? Está no PPA e está na LOA. A resposta, os programas. E é dessa forma que começamos a aula de agora. Vamos ver na telinha. Bem, integração, planejamento, orçamento. Gente, não esqueçam que os programas vão aparecer no PPA, mas também aparecem na Lei Orçamentária Anual. Portanto, concluindo, os programas aparecem tanto no PPA quanto no orçamento e são, portanto, o elo de integração entre esses dois instrumentos de planejamento. Do PPA sai a LDO, como nós já vimos. Da LDO sairá a LOA. E os programas estarão no PPA e na Lei Orçamentária Anual. Mas, Wilson, eu queria entender melhor o que é um PPA. Como o PPA deve ser elaborado e para que realmente ele serve? Vamos ver. Entendam melhor o PPA. Começamos o PPA com as diretrizes. Falaremos um pouco mais, bem mais. Mas, por enquanto, o que são diretrizes? As diretrizes representam o nível máximo de abstração governamental. É aquilo que o governo quer fazer ao longo dos 4 anos. Mas para que ele chegue ao seu intento, para que ele alcance as suas diretrizes, ele deverá se organizar, ele deverá se planejar. E é justamente o planejamento que aparece no PPA que é realizado sob a forma de programas. Então temos vários e vários programas no PPA, cada um pelo menos contendo a denominação, que é o nome, o objetivo, que é um resultado a ser alcançado, indicadores, metas, pelo menos elementos aí indispensáveis. E falando em elementos indispensáveis de programas, isso também costuma ser cobrado, gente. Os chamados elementos indispensáveis. Como assim? Olha, todo programa, obrigatoriamente, deve conter alguns requisitos, que são os elementos. Esses elementos sempre vão aparecer nos programas, qualquer que venha a ser o programa. Portanto, isso é cobrado pelas bancas. Os elementos indispensáveis dos programas e o significado, a ideia de que cada um representa dentro do programa em que ele está participando. Então, olho vivo no que eu vou passar agora, hein? Elementos indispensáveis do programa. Voltem para a telinha. Bem, na união, as demais informações relativas aos programas que compõem o PPA são as seguintes. Artigo 2º. Artigo 2º. Cada programa deverá conter 1. Começamos decorando, depois eu explico, hein? 1. Objetivo. Órgão responsável. Valor global. Prazo de conclusão. Fonte de financiamento. Indicador que quantifique a situação que o programa tenha por fim modificar. Metas correspondentes aos bens e serviços
necessários para atingir o objetivo. Ações não integrantes do Orçamento Geral da União, necessárias à consecução do objetivo. E regionalização das metas por Estado. Desses 9 elementos indispensáveis que o artigo 2º citou, nós temos que ter cuidado com os seguintes elementos. O primeiro, órgão responsável. Gente, todo programa tem que ter um responsável pela sua execução, pelo seu controle. E esse responsável geral, macro, será o órgão. Dependendo da área de atuação, ministérios, secretarias, serão os órgãos responsáveis. Mas todo programa tem que ter alguém para responder pelos atos praticados, cometidos, pela execução daquele planejamento orçamentário. Então, primeiro elemento indispensável, órgão responsável. Voltem para a telinha. Agora o texto para fixarmos, né? Órgão responsável pelo gerenciamento do programa, mesmo quando o programa for integrado por ações desenvolvidas por mais de um órgão. No caso, seria o programa multissetorial, mas sempre teremos que ter um órgão responsável, no sentido macro, um nível maior. Diminuindo esse nível, desmembrando esse nível, temos a unidade responsável, que é a unidade administrativa responsável pelo gerenciamento do programa, mesmo quando o programa for integrado por ações desenvolvidas por mais de uma unidade. Um outro elemento indispensável é a denominação. Todo programa, gente, tem que ter um nome. Programa Minha Casa Minha Vida, Programa Bolsa Escola, Programa Brasil Sorridente, Farmácia Popular, Programa Carinhoso. Todo programa tem que ter um nome, tem que ter uma denominação. E esse nome geralmente vai expressar a intenção do programa, ou não, ou pode ser simplesmente um nome fantasia criado pelo governo. Mas, indispensavelmente, todo programa terá que ser, entre aspas, batizado, terá que ter uma denominação. Vamos fixar com o texto? Voltem. Denominação. Expressa os propósitos do programa em uma palavra ou frase síntese de fácil compreensão pela sociedade. Não há restrição quanto ao uso de nomes de fantasia. Por exemplo, abastecimento de energia elétrica, combate à violência contra as mulheres, saneamento rural, primeiro emprego e por aí vai. Todo programa também tem que ter, obrigatoriamente, um objetivo. Gente, quando estiverem diante de uma questão que cobre o significado dos objetivos dos programas que estão no PPA, associem sempre a resposta a um resultado. Pois o objetivo é um resultado a ser alcançado. O objetivo não é quantidade. Cuidado, hein? Não é quantidade. Se você tem um programa de saúde da família, o objetivo não é vacinar 100 mil crianças, não. O objetivo é erradicar aquela doença. Agora, se para erradicar a doença você vai ter que vacinar, aí são outros 500. Mas o objetivo, ele não é a quantidade. O objetivo é o resultado a ser alcançado. Então, palavra-chave, palavra que vai ajudar na hora da resolução. Objetivo, resultado. Vamos fixar na tela? Objetivo. O objetivo expressa o resultado que se deseja alcançar, ou seja, a transformação da situação a qual o programa se propõe modificar. Deve ser expresso de modo conciso, evitando a generalidade, dando a ideia do que se pretende de forma clara, categórica e determinante. Porque se o resultado for muito geral, ele deixará de ser objetivo e passará a ser uma diretriz. Exemplo, no programa Acesso à Alimentação. Objetivo, garantir à população em situação de insegurança alimentar o acesso à alimentação digna, regular e adequada à nutrição
e manutenção da saúde humana. Então, gente, o objetivo sempre estará atrelado a resultado. Então, cuidado que essa é a palavrinha-chave para objetivo. Um outro elemento também importantíssimo de um programa é o público-alvo. Olha, no programa Minha Casa Minha Vida, vamos supor, né? Que acho que todo mundo já ouviu falar nesse programa, Minha Casa Minha Vida. É a denominação dele, Minha Casa Minha Vida. O objetivo desse programa é a redução do déficit habitacional. Esse é o objetivo, resultado a ser alcançado. Mas será que todos têm direito a financiamento ou a obter um financiamento junto à Caixa Econômica dentro desse programa Minha Casa Minha Vida, que oferece taxa de juros menor que as outras praticadas pelo mercado? Será que todo mundo tem esse direito? Não. Você só terá direito se estiver enquadrado no público-alvo que foi determinado quando da criação desse programa. Digamos, se você receber até 10 salários mínimos e não tiver uma casa própria para morar. Então, se você receber mais do que isso, já tem uma casa, 2, 3, não poderá obter um financiamento a taxa de juros menores, né, no programa ou conforme o programa Minha Casa Minha Vida. Então, o público-alvo, ele vai especificar o segmento da sociedade que será beneficiado com a aplicação daquele programa. Existem programas, logicamente, que é de abrangência nacional. Então, a vacinação pública, ela não vai especificar um público-alvo por, digamos, segmento econômico. Poderá até especificar por faixa etária, mas a faixa etária de todo o território nacional. Então, o programa, ele vai identificar também o público-alvo, que é o segmento da sociedade que será beneficiado com a aplicação do determinado programa. Então, voltem para a tela para fixarmos. Público-alvo. Especifica, vou ler tudo no singular, especifica o segmento da sociedade ao qual o programa se destina e que se beneficia direta e legitimamente com sua execução. São os grupos de pessoas, comunidades, instituições ou setores que serão atingidos diretamente pelos resultados do programa. A definição do público-alvo é importante para identificar e focar as ações que devem compor o programa. Exemplo, no programa Acesso à Alimentação, essa é a denominação do programa. Público-alvo, famílias com renda familiar per capita menor ou igual a meio salário mínimo. Então, público-alvo, mais um elemento indispensável de um programa. Um outro elemento importantíssimo também, esse cai muito em prova, hein? Olho vivo, é o indicador. Gente, indicadores. No programa Minha Casa Minha Vida, voltarei a ele. A denominação Minha Casa Minha Vida, objetivo, redução do déficit habitacional. Público-alvo, população que ganha até 10 salários mínimos e não tem ainda uma casa própria para morar. Bem, quando o governo ele estudou, analisou a situação, os técnicos perceberam que naquele momento, antes da aplicação do programa, perceberam naquele momento que 60%, é um chute, hein? 60% da população brasileira que ganha até 10 salários mínimos não tem uma casa própria para morar. Isso foi verificado. Esse é o indicador da situação a qual o programa pretende modificar. Então, naquele momento, antes da aplicação do programa, 60% da população brasileira que ganha até 10 salários mínimos não tinha uma casa própria para morar. A situação indicava exatamente isso. Aí o programa vai ser criado com denominação, com objetivo, com responsável, com público-alvo, e o programa foi criado. E na criação desse programa, os técnicos irão utilizar o indicador inicial, aquele que retrata a situação problemática no início,
e vão também projetar para o futuro um novo indicador, já pensando nos resultados que serão obtidos com a aplicação desse programa. Tipo, hoje 60% se enquadra nessa situação, mas daqui a 4 anos, quando eu terminar de executar o PPA e esse programa, esse percentual será reduzido para 40%. Então, os indicadores representam a situação atual, antes da execução do programa, e já projetam para o futuro uma melhoria. Gente, os programas, vamos juntar as informações, hein? Tudo é uma lógica. Os programas aparecem no PPA estrategicamente. O PPA representa o querer fazer do governo, mas os programas também vão aparecer na LOA operacionalmente. A LOA representa o momento em que o governo materializa as suas ações. Se eu tenho um programa no PPA e se eu tenho um programa na LOA, e se os indicadores são elementos indispensáveis, vamos concluir. Na hora de planejar, na hora de definir os indicadores, essa definição vai acontecer nos programas do PPA ou nos programas da LOA? Pergunta a banca. Os indicadores são definidos nos programas de quem? Do PPA ou da LOA? Pergunta a banca. Responderam? Pensaram? Nos programas do PPA, porque é lá que o governo define o que ele quer fazer. Então, os programas da LOA, que também apresentam indicadores, esses indicadores, eles não são definidos no PPA, eles apenas são cumpridos pela LOA. Então, cuidado, os programas, os indicadores dos programas são definidos pelo PPA. Vamos fixar com o texto que eu peguei do Manual Técnico Orçamentário, que é o texto legal, é o texto técnico, para a gente fixar. Primeiro eu explico, depois eu jogo o texto. Voltem para a tela. Então temos indicador. Instrumento capaz de medir o desempenho do programa. Deve ser passível de aferição, coerente com o objetivo estabelecido, sensível à contribuição das principais ações e apurável em tempo oportuno. O indicador permite, conforme o caso, mensurar a eficácia, eficiência ou efetividade alcançada com a execução do programa. Exemplo, dentro desse objetivo, reduzir o analfabetismo no país. Indicador, taxa de analfabetismo, que é a relação percentual entre a população não alfabetizada e a população total. Ou seja, temos um percentual antes da execução do programa e um percentual depois da execução do programa. Como foi dito, o marco inicial para a inclusão desses programas, tanto no PPA quanto na LOA, foi o Decreto Federal número 2829/98, que estabelece normas para a elaboração e execução do PPA e dos orçamentos da União e da outras providências. O artigo 1º deste decreto, para elaboração e execução do PPA 2000 a 2003 e dos orçamentos da União, a partir do exercício financeiro do ano de 2000, toda ação finalística do governo federal, olha só, deverá ser estruturada em programas orientados para a consecução dos objetivos estratégicos definidos para o período do plano. Cito agora alguns exemplos para que vocês possam visualizar melhor de programas federais. Alguém já viu, ouviu falar desse programa? Eu acho que todo mundo, né? Programa Bolsa Família. O outro programa, Minha Casa Minha Vida, lançado em 2009. Aqui, gente, a minha intenção não é que você saiba o objetivo ou para que serve o programa. Só estamos saindo do campo blá 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 para o campo visual, hein? Outro programa, Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego, PNPE, Programa Federal. Mais um, Farmácia Popular, para distribuir medicamentos básicos. Também temos aqui um programa. Brasil Sorridente,
Outro programa, a saúde bucal levada a sério. ProUni, acho que todos já ouviram falar, até ter participado desse programa, né? Programa Universidade para Todos, que tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de educação superior. E mais um exemplo, programa Brasil Alfabetizado. Ok? Bem, na sequência veremos agora como a Constituição Federal criou o PPA. Porque já foi dito, hein, que a Constituição Federal de 88, ela modificou radicalmente o sistema orçamentário brasileiro, não é verdade? De que forma? Criando o PPA, criando o LDO e dando uma nova roupagem à Lei Orçamentária Anual. Então vamos ver agora o dispositivo constitucional que criou o Plano Plurianual. Antes de 88, da nossa Constituição, tínhamos o chamado PPI, que era o Plano Plurianual de Investimentos. Com o advento da Constituição de 88, saiu o I, entrou A, PPA, Plano Plurianual. Mas a diferença não foi apenas essa não, de I para A não. Tivemos outras diferenças que eu vou destacar aqui e agora. Mas vamos ver como a Constituição Federal definiu o Plano Plurianual. Primeiro, eu vou ler o artigo e o parágrafo. Depois eu vou explicar, como eu costumo dizer, fatiando o artigo e o parágrafo, mostrando aquilo que as bancas costumam cobrar em questões de concurso. Então, primeiro vem a leitura, depois vem a explicação. Vamos então. Constituição Federal de 88, PPA. Olha só o dispositivo legal, é esse aí. Artigo 165, parágrafo 1º. Leitura, depois explicação. A lei que institui o Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Então temos aqui a leitura do artigo 165, parágrafo 1º. Agora, gente, eu vou fatiar o parágrafo 1º deste artigo e vamos focar, vamos trabalhar em cima daquilo que vem caindo em provas de concurso. E a primeira fatia é essa aqui. A lei que institui o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada. Então, a explicação desta primeira fatia, ela vai em cima exatamente da forma descrita pela Constituição Federal, forma regionalizada. Não esqueçam que PPA, LDO e LOA deverão aparecer em todos os entes da federação, na União, todos os estados, todos os municípios. Então, na hora dos governantes elaborarem estrategicamente as suas ações no PPA, eles deverão regionalizar as ações. Então, essa forma regionalizada vai depender do ente da federação. Se o PPA for federal, a banca pode cobrar. Qual o significado do regionalizado para a União? Se o PPA for estadual, qual o significado do regionalizado para o Estado? Como é que ele vai regionalizar? E se o PPA for municipal, de um município, qual o sentido dessa forma regionalizada? Então isso vai depender, gente, da esfera de governo. Por isso que eu separei aqui, e para explicar, essa forma regionalizada, trabalhando União, estados e os municípios. Lembrando que o Distrito Federal está dentro dos estados. Vamos ver então o significado da forma regionalizada, que isso pode cair. Voltem para a telinha. Regionalizada. No caso da União, temos em regiões
que integram vários estados, Norte, Sul, Nordeste, enfim. No caso de um PPA ou do PPA ser 2 estados, muda a forma regionalizada. Em regiões, ou melhor, em mesorregiões, conforme definidas pelo IBGE. Em regiões administrativas, conforme definidas em lei estadual. E se o PPA for 2 municípios, em subdistrito, conforme regulado em lei municipal. Então, o significado da forma regionalizada vai depender do ente da federação, ou União, ou Estado, ou município. Continuando, né? Continuando o nosso PPA. Então, artigo 65, parágrafo 1º. A lei que instituiu o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, olha só, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal. Se você isolar cada letrinha dessa aqui, ó, D de diretrizes, O de objetivos e metas e M de metas, você formará DOM. Lembrem-se que DOM aparecerá apenas no PPA. Não temos diretrizes, objetivos e metas na LDO, nem temos na LOA. DOM só aparece no plano plurianual, somente no plano plurianual. Há muito tempo atrás, bastava saber isso aí. DOM está no PPA, pronto, já matamos a questão, já acertamos a questão. Mas hoje em dia, as bancas estão cobrando o significado das diretrizes do PPA, o significado dos objetivos de um PPA e o significado das metas do PPA. Então a banca quer saber se você sabe o que são diretrizes, objetivos e metas, e não apenas que DOM está no PPA. Por conta disso, vamos ao significado de cada letrinha que formará conjuntamente DOM, que aparece apenas no PPA. E eu começo primeiro com as diretrizes. Vamos lá. Diretrizes apontam ou traçam as direções, regulam os planos de governo, estabelecem critérios para o planejamento. As diretrizes representam o nível máximo de abstração governamental. É a viagem do governo. Costumo dizer que o governo, através de uma diretriz, aponta o caminho a ser trilhado, mas as diretrizes não vão informar o que será feito ou como será feito para alcançarmos o final daquele caminho. Apenas aponta. Agora, se nós chegaremos do outro lado, de carro, de avião, de navio, de charrete ou a pé, a diretriz não vai identificar. Então ela viaja na maionese. É o nível máximo de abstração governamental. E todo PPA traça suas diretrizes. E não foi diferente para o PPA atual, que vai de 2012 a 2015. E eu recomendo decoreba, leitura, em cima das diretrizes do PPA atual, que eu mostro para vocês. Vamos a elas. Diretrizes do PPA 2012 a 2015. Artigo 4º do PPA, hein? O PPA 2012 a 2015 terá como diretrizes: 1. A redução das desigualdades sociais e regionais. Quando você ler uma diretriz, gente, você vai entender o que o governo quer fazer. Mas como é que ele vai fazer, né? Ele vai distribuir cestas básicas? O que é que ele vai fazer para isso? Não dá para identificar. A diretriz não quantifica, apenas avisa. 2. A ampliação da participação social. Sim, mas de que forma? A diretriz não informa, não é? 3. A promoção da sustentabilidade ambiental. 4. A valorização da diversidade cultural e identidade nacional. 5. A excelência na gestão para garantir o provimento de bens e serviços. E 6. A garantia da soberania nacional. A dica é a seguinte: quando as bancas cobram, no caso, uma alternativa de marcar X, objetiva, né? Marca alternativa, que você aponte a diretriz,
Geralmente, ela quantifica 4 alternativas e deixa uma sem ser quantificada. E é essa que não foi quantificada que será a diretriz. Por isso, é o nível máximo de abstração governamental. Ok? Então, temos diretrizes, objetivos e metas. As diretrizes eu já passei. Os objetivos, quando eu voltar. Até já.